para mim, meio atropelado. Então, vamos fazer uma crítica construtiva ao encontro, que é o seguinte: a gente sabe que a religião faz parte da cultura de todos os povos, e por isso ela é pura, em termos científicos, ela está ligado a quase todos os níveis de conhecimento. A história tem muito ligação com a religião. A psicanálise tem muita ligação com a religião. A política tem muita ligação com a religião. A lógica e todos os conhecimentos físico, química, biologia também tem muita ligação com a religião. Então, a minha crítica ao encontro é que o encontro devia pautar cada um desses diversos conhecimentos, que tipo de ligação que cada um desses conhecimentos tem com a religião. Por exemplo, qual é a base, em termos de lógica, se sustenta ou foram criados a religião? A gente sabe, por exemplo, na matemática, a principal lógica do desenvolvimento da matemática é a lógica do terceiro excluído, que é uma lógica extremamente simples, que é o seguinte: o A é igual a B, o A é diferente de B. É claro que quando você tem um contingenciamento nessa lógica, você amplia essa lógica para uma lógica intuicionista, racional. Mas cada conhecimento cria uma própria lógica para explicar cada um do conhecimento que você quer desenvolver. Por exemplo, o cientista Heisenberg, para explicar as partículas elementares, ele criou uma lógica. É a lógica da incerteza. É claro que a formulação da teoria da incerteza é que, para uma distância e um tempo astronômico muito grande, o homem não tem como medir essa distância. Também isso vale para distância muito pequena e partículas subatômicas. Não dá para o homem saber aonde a partícula está, não dá para medir a velocidade dessa partícula, tá, no espaço de tempo, e nem medir a distância que essas partículas têm. Então, o homem cria uma lógica para explicar as partículas elementares. Aí você pergunta, então esse negócio aí é só teoria, ninguém sabe se é verdade ou se é falsa. Mas, do ponto de vista pragmático, ela é verdadeira. Veja aí essa luz que nós estamos vendo aqui. Essa luz que nós estamos vendo aqui é energia produzida por partículas elementares, os elétrons, etc. e tal. Ninguém pode contestar que as luzes não estão acesas. Então, do ponto de vista pragmático, a coisa funciona. Na história, nós temos a dialética, que faz avançar a ciência da história. Tá? Então, essa lógica da dialética, a gente não
é necessário desenvolver essa lógica para que a gente compreenda o que foi que aconteceu antes do mundo e o que pode acontecer no futuro. Tudo isso tem a ver com a racionalização das coisas, dos objetos que nós estamos querendo olhar. A mesma coisa funciona, por exemplo, do ponto de vista cultural, uma religião. Então, seria ótimo que quando a gente fizesse um encontro, a gente procurasse um neurologista, um psicanalista, um professor de história, para tentar explicar cada uma das partes que compõem essa cultura da religião, para a gente ter uma explicação melhor do que, como funciona a criação dos mitos e dos dogmas criados pelo ser humano. Agora, eu congratulo com o professor Marcos Afonso, quando ele diz assim, olha, nós somos ateus, eu não me considero um ateu, ele. Bom, então, eu também concordo, não existe esse tipo de orgulho de ser ateu, tá? Desde que eu tinha 6 anos, quando eu fui expulso da igreja, da igreja de São Benedito, que eu me considero também ateu. Agora, eu sei que a religião faz parte da cultura do ser humano. E todas as culturas, e todos os agrupamentos, e estados e povos, mesmo que seja da floresta, criaram as suas próprias religiões, criaram os seus próprios mitos. Tá? Então, isso faz parte da cultura do ser humano. E cabe, por exemplo, ao historiador resgatar toda a criação dessa cultura, que contribuiu com a nossa cultura também. Por exemplo, todos os escritos antigos foram escritos por escriba ligado à religião. A própria construção do tempo, da hora, do espaço humano, etc. e tal, em todas as culturas, foram criados pelos seus padres, pelos seus bispos, pelos seus orientadores espirituais. Então, a contribuição da religião para o ser humano é uma coisa que a gente não pode renegar. Não pode, digamos assim, fazer qualquer tipo de discriminação quando uma pessoa adota uma religião. Eu estive lá no Alto Juruá, né, e participei lá de um evento religioso. Tá ok. Vou contar só esse fato aqui. Participei de um evento religioso lá, e a maioria das pessoas que estavam lá no evento religioso acreditava que, furando o corpo e passando um sapo, a pele do sapo, ele se ligava a Deus, né? Então, não tive nem... achei aquele evento, eu respeitei aquele evento como um ato que participava da cultura daquela comunidade. E, só para finalizar, eu digo o seguinte, que a gente também tem que aprender a respeitar esse tipo de cultura que ainda persiste em toda a humanidade, digamos assim, porque toda a humanidade acaba sempre criando mitos e tótems e seus líderes. Só mesmo que esses líderes, esses tótems, fizessem coisa contra a humanidade. Por exemplo, na morte do Stalin, mais de 1.500 pessoas morreram
porque tinha 1 milhão de pessoas tentando ver o corpo do ditador Stalin lá na União Soviética. Então, o mito que eles criaram com o Stalin é equivalente a todos esses mitos cultural e religioso que a gente conhece. Eu prefiro finalizar para dar oportunidade às outras. Boa tarde a todos. Meu nome é Valden Rocha, eu sou professor de Biologia, especificamente sobre evolução. Na verdade, não sei nem se é bem uma pergunta, mas fazer uma referência. Eu fico muito feliz, porque eu acho que a primeira palestra que eu ouvi foi na década de 70, com o Marcos, ele era meu professor. E eu acompanho sempre, em todas as áreas, na área política, acompanho sempre as discussões sobre a questão cultural, e todas as vezes eu aprendo um pouco mais. Quando eu estava vindo para cá, bem antes, e fazer uma referência, parabenizar o pessoal, as pessoas que estão liderando esse processo aqui no Estado, que é esse segundo encontro de ateus. Eu esperava vir aqui ter umas 10, 15 pessoas. Eu estou impressionado a quantidade de pessoas que estão abertas a estarem ouvindo algo diferente. Quando eu estava vindo para cá, e bem antes, uma pessoa perguntou o que seria esse encontro dos ateus. Ela achou que ia ter uma pessoa aqui na frente, e aonde todos diziam assim, glória, tudo o que falava, e com certeza tem pessoas aqui que vão discordar plenamente do que o professor Marcos falou, que eu acho que esse é o grande princípio de quem tenta buscar o conhecimento, de concordar ou discordar e procurar novos conhecimentos. E uma outra situação, que foi a de acharem que em algum momento desse encontro se manifestaria espíritos ruins. Parece brincadeira, mas eu acho que a grande maioria das pessoas aqui ouviram. E eu conversando ainda há pouco, estou citando isso para vocês terem terem noção do que é esse encontro, o que representa esse encontro hoje no nosso Estado. Eu ouvindo um colega meu, que não vou citar, que está aqui com a gente, que ele ligou, nem pedi permissão para tocar no assunto, mas ele ligou para a mãe e disse assim, mãe, eu estou indo para o encontro dos ateus. Ela falou assim, não é melhor você ficar em casa não? Você acha que isso não é perigoso? E quando a gente está aqui, eu lamento muito por várias pessoas não estarem presentes nesse lugar que é o culto ao saber. O professor Marcos, ele deu um passeio na história, falou de ciência, de filosofia, desconstruiu alguns deuses com essa simplicidade, essa forma muito prática de estar falando. E, na verdade, nós estamos vivendo hoje num mundo que é extremamente preconceituosa com relação às suas crendices. Até mesmo nós, o professor, aqui eu sou ateu, e não é questão de orgulho, mas de concepção, né? Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Sobre a questão da intolerância, o ser humano está muito intolerante. Você vê que a grande maioria de quem lidera um pastoril, coloca nesse meio um mundo extremamente intolerante, aonde, pelo simples fato de você dizer se ele é católico, se ele é ubandista, se ele é ateu, pode gerar um problema antes de conhecer essas pessoas. E, então, na verdade, a minha pergunta, professor Marcos, fazendo esse passeio assim rapidamente, é com relação, hoje no Brasil, nós vivemos uma discussão que muito me preocupa, que é algo que está se chamando de parlamento evangélico, aonde a possibilidade de se ditar normas, se ditar condições de vida baseado em um princípio único, que eu acho extremamente perigoso, e da forma de que ele é colocado. Como é que o senhor vê esse movimento
que muitas vezes, muitas decisões, quando eu falo decisão política, eu não falo do político nem de A, nem de B, eu não falo de nenhum dos PTs, nenhum dos PSVs, nenhum dos PC, nada. Eu estou falando de uma decisão política que é normalmente baseada em encontros religiosos para definir o que vai ser lei para o futuro do nosso país. A minha pergunta é essa. Obrigado. Nós gostaríamos de pedir que as perguntas fossem o mais breve possível para que o professor possa respondê-las todas com calma. Não, depois da palestra do professor, eu me sinto à vontade de ficar aqui horas a fio conversando com o Marcos. Vai ser assim uma atividade extremamente prazerosa. Bem, boa tarde a todos e a todas e a outros. Eu sou acadêmico de letras e professor de história. A minha pergunta é um pouco complicada, penso eu, mas porque na realidade eu achei a fala do professor extremamente pertinente e apresenta uma erudição assim interessante. No entanto, é de um otimismo, né, de sair do chão. No entanto, o meu ceticismo, ele me impõe a necessidade de ficar com os pés no chão, não é? Na palestra toda do professor, dois sentimentos afloraram em mim. Na realidade, eu não sei se afloraram em mim ou eu identifiquei. Até a metade da palestra, o sentimento que veio à tona foi otimismo. Né? Aí não, otimismo, fantástico. Aí, da metade para o final, quando o professor começou a mostrar aí a Declaração dos Direitos Humanos, não foi, professor? A Constituição dos Direitos Humanos, eu acho que uma outra legislação aí a sensação de otimismo deu lugar à sensação de ingenuidade. Né? E aí eu falo isso sem tentar querer faltar com respeito com o professor. Né? Porque eu disse anteriormente que o meu ceticismo me impõe a necessidade de ficar, de analisar, né, a realidade da forma como ela é, né? E não com sonhos, devaneios, utopias, não é? Porque a palestra do professor, O Sol Nasce para Todos, que eu achei extremamente interessante, ela parte, penso eu, talvez esteja enganado, não sei, mas ela parte de ideais democráticos falidos. Nascem de ideais democráticos falidos. A noção e o modelo de democracia que nós temos hoje é falida. Talvez isso que o professor colocou sirva de referência para fazermos o futuro. O presente, isso daí parece-me que não me diz muita coisa. Eu não acredito na democracia. Ora, o sol nasce para todos. Meu Deus! Todos nós aqui temos questões, problemas que nos impõem uma desigualdade latente, uma exclusão latente, uma discriminação latente. A nossa sociedade, ela é cruel, ela é violenta, ela exclui, ela discrimina, e isso é gratuito. Nos menores atos você consegue identificar isso, né? A nossa sociedade é excludente, discriminatória, violenta. E como que eu venho com uma história dessa, de que o sol nasce para todos? Eu lembro, uma certa vez, que eu fui, uma rara das vezes, que eu fui num desses sites de relacionamento, e lá tinha uma piadinha um tanto infame, que eu lembrei agora e achei extremamente pertinente. Lá estava escrito assim: o sol nasce para todos. Ponto. A sombra só poucos conseguem. A sombra é para poucos. Eu acho que
talvez essa piadinha infame, ela nos diga muita coisa, né? Talvez a questão não seja saber que o sol nasce para todos. Talvez a questão seja de como acessar o sol. Porque aí é o difícil. Porque aí as fronteiras, os impedimentos, aquilo que você vai ter que enfrentar é muito grande. O poder econômico, o poder religioso, né? Outros tipos de poderes que fazem parte da nossa sociedade. E não permite que essa legislação que o professor mostrou se ponha em prática. Nenhuma dessas legislações eu reconheço como existentes em minha sociedade. Isso não passam de utopias. Então, para ser breve, apesar de já não ter sido, a minha pergunta é: como que numa sociedade cruel, negativa, excludente, violenta como a nossa, eu posso estar comungando de uma ideia que nasce de um ideal falido de democracia? O sol nasce para todos, não nasce, nós enfrentamos questões, problemas que mostram que as desigualdades, os conflitos, os preconceitos, as exclusões existem. Todos nós, pretos, brancos, mulatos, gays, sei lá mais o quê, né? Porque existe uma diversidade muito grande. Todos nós temos nosso calo, né? Aquela pedra que incomoda. E essa pedra não é natural, não. Ela é social, é fruto de uma sociedade injusta. E como que eu vou comungar de uma ideia como essa em uma sociedade como a nossa, que é extremamente injusta? Essa é a pergunta, e obrigado, desculpem me alongar. Não sei se eu me alonguei. Boa tarde aí, pessoal. Vão acordar, vocês estão dormindo aí. É muita informação, eu sei. Digamos que eu sou neo-ateu, né? Eu sou um ateu que começou há pouco tempo agora na internet. Sou ateu há 4 ou 3 anos. Mas isso não vem ao caso, tá? Eu vou ser bem direto e curto. E, se possível, quem queira perguntar, não vai ter só essa oportunidade, vai ter outras também. Mas quem quiser perguntar, segue meu exemplo aqui direitinho. Meu exemplo é bem pertinente, né? Porque como eu faço vídeos para a internet, eu recebo questionamentos de religiosos de diversas formas. E um desses questionamentos são muito pertinentes seria o que exatamente? O ateísmo está se tornando uma religião. O pessoal sempre fala isso para mim. Então eu queria saber a opinião aqui do nosso amigo aqui, muito inteligente por sinal, a opinião dele, que ele tem uma visão mais ampla, né? Eu queria entender a opinião dele. Você pode responder para mim, por favor? Gente, eu combinei com o professor que seria feito da seguinte forma: primeiro as perguntas e depois todas as respostas, para ser um pouco mais breve. Boa tarde, eu sou Alexandre, sou graduado em Ciências Biológicas e mestrado em Música. E vim fazer uma pergunta breve para o professor. Eu queria saber quais são as suas credenciais científicas, o seu grau de conhecimento, se o senhor é doutor, PhD, para o senhor vir aqui e dar uma palestra dentro da universidade, porque o que vale aqui é o peso acadêmico e justamente o que o senhor produziu acerca do ateísmo. Eu estava lendo um livro do Anthony Flew, né, que todo mundo sabe que escreveu o Tratado de Ateologia na década de 50, 60, e ele se converteu, né, ao Deus. E eu queria saber quais são as suas credenciais, porque o senhor está falando aqui para pessoas que são graduadas, que são mestres, que são doutores, e eu nunca ouvi falar nada do senhor a respeito de escrita, a respeito de ateísmo. E eu fico constrangido quando alguém vem para dentro da universidade que não tem credenciais científicas aptas para falar para mim a respeito de ateísmo. Então, gostaria que o senhor respondesse essa pergunta, porque nós na academia não aceitamos esse tipo de posicionamento. Obrigado. Nós vamos ter mais 3 perguntas e eu peço que sejam breves para o professor poder responder a todas. Bom,
Na realidade, é só uma intervenção, que eu vou procurar também ser rápido. Primeiro, eu acho que tem que entender o sentido desse encontro aqui. Pelo menos a percepção que eu acho quando eu saí da minha casa, um domingo, no dia do jogo do Flamengo, né, para vir aqui. Aí o Hernandes fez 1-0 já, para o Flamengo. Mas eu acho que o que nós temos que discutir aqui, primeiro, eu sou ateu ou materialista, ou qualquer outra coisa que vocês falam, eu não acredito na existência de um Deus, ou de deuses. Isso não significa dizer que eu queira destruir as religiões. Não perco meu tempo discutindo com as pessoas se elas creem ou não creem. Eu só quero ser respeitado por não crer. Eu acho que essa é a perspectiva que nós temos que pensar. O ateísmo não é religião. É exatamente a liberdade de não crer. E o Estado brasileiro, nos últimos 20 anos, tem tido um crescente gigantesco de fundamentalismo religioso. Eu acho que isso nós temos que estar preocupados. Há pouco menos de um mês, no Congresso Nacional, teve uma audiência pública para discutir modificações no Conselho Nacional de Psicologia, querendo colocar a perspectiva de que o homossexualismo é doença, patrocinado por grupos religiosos. O que eu estou querendo colocar isso como exemplo é que o Estado laico brasileiro está sendo profundamente ameaçado, e a gente está vendo e está querendo discutir aqui, acho que outras coisas que não... Sabe, eu não estou aqui para convencer ninguém que crê a não crer, eu só quero ser respeitado por não crer. Acho que essa é a perspectiva. Também não tenho, Daí, interesse em discutir religião, não tenho interesse em ler. Eu tentei ler a Bíblia, mas tinha um livro chato pra caramba, e não li, e respeito quem aguenta ler. Sinceramente. O que eu estou querendo dizer ao Corão também, não estou aqui, e não estou menosprezando quem lê, estou só usando a minha liberdade de expressão e da gente ficar atento para esses avanços nessa perspectiva de domínio religioso que o Estado brasileiro está tendo nas últimas 2 décadas. Eu dava aula na Heloísa Mourão Marques e todo dia tinha uma bendita de uma reza, que eu não participava e todo mundo ficava olhando para mim atravessado. Todos os órgãos públicos hoje que você vai, tem a bendita da reza. E o sujeito é meio que impelido aí. Eu trabalhei um tempo na FUNASA, toda segunda-feira o cara vai, tu não vai não? Ele diz, não, pô, não vou, não quero. Mas, pô, você não vai não? Sabe, então, nós estamos tendo vamos assim dizer, esse avanço dos fundamentalismos religiosos no nosso país, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Tem que pensar. E outra coisa, eu conheço o Marcos já há algum tempo, é um estudioso, eu acredito que o estudo, ele não é necessariamente, precisa ter o reconhecimento científico, né, essa coisa do diploma. Eu sou professor da sua universidade, estou fazendo doutorado na Universidade de São Paulo. Então, não estou aqui também com... eu respeito o conhecimento, desde o conhecimento popular até o conhecimento máximo. Lembremos que um dos maiores intelectuais latino-americanos... o Mariátegui, não tinha título de formação superior. Não tinha. Então, para a gente... É claro que ninguém vai chamar... eu não achei a palestra falha, claro, ninguém vai concordar com tudo. A visão que estou colocando é essa visão mais política mesmo, ou seja, não estou aqui para discutir religião, nem para fazer louvação ao ateísmo, e nem louvação da ciência, que a ciência também falha. A ciência também falha. Então não vamos... Acho que foi o Valder que falou, culto à ciência. Eu não cultuo a ciência, não. Eu não cultuo. Porque falha também. Porque é produto da gente, de ser humano, então tudo que é produto nosso tem falha, tem um prazo de validade, tem um negocinho ali. Mas eu acho que a gente tem que atentar para essa perspectiva, sabe, desse avanço, Marco, desse fundamentalismo que a gente está tendo aqui mesmo na universidade. A gente anda na cor de vez em quando tem um culto, né? Tem um negócio aqui, umas coisas, todo um avanço mesmo nessa perspectiva. Eu ouvi de um aluno meu de 8º período de História, que na opinião dele, porque ele tinha visto lá do pastor, que homossexuais têm que ser segregados. E esse sujeito vai estar dando aula, olha, já terminou, está dando aula em alguma escola por aí. Então, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que o nosso foco é no sentido de reafirmar o fato de ser respeitado pelo fato de não crer. Não sei se alguém aqui quer virar um pastor do ateísmo, de ficar convencendo os outros a não acreditar mais em Deus, eu não tenho essa perspectiva. Mas de ter essa coisa mesmo de eu não creio, eu respeito, e de defesa do Estado laico. Desculpa aí que também todo mundo se alongou, por isso que eu me alonguei também.
Boa tarde, sou Ana Lúcia. Professor, parabéns pelas suas palavras. Eu cheguei aqui curiosa e muito aprendi com as suas colocações, as suas desconstruções, as suas construções. E, pela minha curiosidade, eu tenho a vontade de lhe fazer essa pergunta, que talvez seja até pessoal. Mas eu aprendi aqui que o filósofo fala muito na primeira pessoa. Eu, alguma coisa. E o senhor colocou 2 vezes um sentimento de gratidão. O senhor disse: sou grato, Einstein, por você ter vivido. Eu entendi. Eu sou grato a você, Einstein. Mas o senhor também colocou nas suas experiências que disse dessa forma: agradeci naquele momento ter tido essas experiências. E aí vai a minha pergunta. O senhor agradeceu a quem? Será que foi ao espírito do tempo? Boa tarde, obrigado pela oportunidade de fazer essas perguntas. A minha pergunta é basicamente o seguinte: no ateísmo, qual é o fundamento lógico para uma ética ateísta? Por exemplo, no ateísmo, por que eu não posso, sei lá, eu gostei do seu relógio, eu não posso pegar uma pedra, tacar na sua cabeça e pegar seu relógio? Qual a justificativa para eu me comportar de um modo ético no ateísmo? Existe essa justificativa? E eu pergunto porque, na verdade, eu acho curioso que o movimento, as pessoas que se identificam como ateístas, se ligam muito à razão, à ciência, à filosofia, etc., sendo que a filosofia, ela é a mãe da ciência, e a filosofia antiga, como nasceu na Grécia Antiga, ela nunca foi ateísta. Ela era os filósofos antigos, eram todos teístas, todos. Eles, no sentido de não serem materialistas e de acreditarem numa ordem superior de existência e uma ordem que permeia a construção do universo, ou seja, que tudo não é fruto do acaso, é ordenado. Tanto que a ciência, antes do iluminismo, ela era filosofia natural, que não era ateísta, ela era ateísta. Você tinha um ramo da filosofia natural que era a metafísica. Portanto, basicamente a pergunta é essa: qual a base, a justificativa para uma ética ateísta, se é que isso existe? Só como curiosidade, o ateísmo ele já foi implantado durante o comunismo, na China e Rússia. Na prática, esses regimes que foram regimes ateus, a religião era completamente proibida. Na prática, em tempo de paz, houve cerca de 200 milhões de mortos. Quer dizer, você tem regimes ateístas que mataram muito mais do que todas as guerras religiosas na história da humanidade. Então, é bastante curioso que um sistema, sei lá, um sistema de crença seria o ateísmo, que luta contra a ignorância da religião. Não que eu esteja defendendo alguma religião, mas na prática você nota que um sistema que nega, que não defende nada, é relativista, pelo que me parece, porque não vai além da matéria, portanto, não existe uma verdade universal no ateísmo. É curioso que um sistema assim produziu na prática, quando no regime comunista,
na prática matou muito mais do que todas as guerras religiosas da história da humanidade. Portanto, basicamente essa é a minha pergunta e minhas observações. Obrigado. Pessoal, a gente só vai ter mais uma inscrição, uma pergunta, porque ainda tem mais 2 palestras pela frente, né? Com o professor Guilherme e o Felipe Zanon, e ao final haverá uma mesa redonda de debates, que muitas dessas questões que vocês estão colocando aqui serão trabalhadas nessa mesa redonda, tá certo? Eu peço que tenham paciência. E aí, beleza? E aí, eu venho perguntar para o professor, apesar de muita gente ser aqui deselegante com ele, né? Eu tenho um profundo afeto pelo professor, né? E não vamos pedir PhD, hoje é domingo, não é dia letivo, tá? Então, isso é só. E eu vejo a palestra do professor há muito tempo, né? E aí ele sempre fala, ele não falou muito, evidentemente, da crise epistemológica. Mas pelo que eu estou vendo aqui, na crise epistemológica, ela não está baseada só calcada no pensamento cristão, ela está até no ateísmo, essa crise epistemológica. E eu queria que o senhor se debruçasse, falasse mais sobre isso, desses ateus que têm certa paixão pela ciência ou por um pensamento não cristão, serem tão fundamentalistas quanto os próprios cristãos. E ao passo que não respeitam, né? Estão usando as mesmas armas do cristianismo para contra os cristãos. Só isso. Sim. Eu não ia falar aqui, mas eu resolvi falar porque eu primeiro encontrei o Aldair, que nem tinha reconhecido, né, Aldair, um querido amigo do tempo de faculdade. E é com muita emoção que eu venho aqui para a universidade e escuto uma palestra como essa, independentemente do grau ou do não grau que o Marcos não tem, ou tenha. Algumas coisas me preocuparam quando eu escutei aqui 2 das pessoas que vieram falar. Eu comecei aqui nessa faculdade aos 17 anos, eu tenho 48. E com 17 anos, eu queria informar para o colega, que eu acho que é bem mais novo do que eu tenho 48 anos, que dentro dessa universidade, nós andávamos assinando papéis contra a ditadura militar. Isso é um passado recente. Portanto, nós precisamos, dentro da universidade, mais do que mais do que títulos que o Lula não tinha, por exemplo, nós precisamos de uma coisa chamada respeito. E o respeito e a não arrogância, ela vem com a educação e ela vem principalmente por entender que aqui dentro desta universidade, que nós nos acostumamos a debater divergências, ela tem que acontecer. Eu não acredito na arrogância enquanto instrumento para o conhecimento. Me perdoe. Respeito aquilo que você diz, mas se nós apenas, por favor, eu lhe escutei, agora você vai me escutar, porque isso é uma condição básica do ser humano. Eu estou aqui, eu gostaria muito de colocar, não estou aqui falando com a esposa do Marcos. Eu estou aqui falando porque eu sou defensora da liberdade. Eu já apanhei de polícia, eu já fui para a rua. Então eu posso sim dizer, dentro desta universidade, que nós lutamos pela liberdade. E lutar pela liberdade significa estar aqui, ouvindo a divergência, discordando ou concordando, não me importa, mas tendo respeito, porque só com respeito nós conseguimos avançar. Sejamos ateus, religiosos, evangélicos ou qualquer nome que alguém queira nos colocar. É isso. Bom, agora o professor vai estar respondendo os questionamentos.
Eu não ouvi o que você falou direito, mas parece que você estava dizendo que eu não teria sido convidado para ir em outra universidade falar. Simpósios internacionais. Certo. Primeiro eu quero lhe agradecer. Porque eu não sou daqui, eu não conheço. Certo. Perfeito. Primeiro eu quero lhe agradecer pela sua preocupação em saber dos meus diplomas. Embora diploma para mim não signifique sabedoria e não signifique ser... Agora eu vou tentar falar. Quais que eu posso citar? Eu agora fui convidado pela Bienal do Livro de Brasília para falar na Biblioteca Nacional sobre as experiências da biblioteca no país, e 2 bibliotecas foram chamadas para explicar o trabalho maravilhoso que é feito entre o diálogo dos saberes tradicional e modernos, que é exatamente a base do filósofo Edgar Morin. Somente um... Agora você vai me ouvir, porque eu preciso falar. E nós fazemos na Biblioteca da Floresta o diálogo entre a tradição e a modernidade, que é a base do pensamento filosófico do Edgar Morin, na teoria da complexidade que ele estuda. Somente 2 bibliotecas foram convidadas. A Biblioteca de Manguinhos e a Biblioteca da Floresta, que eu dirijo. Acabei de ser convidado também para fazer um curso maravilhoso na Universidade Federal Fluminense, para o curso de Biblioteconomia, onde durante um grande espaço nós tivemos condições de trabalhar esse diálogo que a biblioteca deve ter hoje com a contemporaneidade, que ela deve ter hoje com todos os aspectos. Eu falo de sustentabilidade, ética e ateísmo e filosofia, isso é discussão sustentabilista na ética, porque eu representei o meu país, eu fui o representante diplomático do Brasil na organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que envolve os 8 países da Amazônia continental: Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e, mais recentemente, a União Europeia, através da Guiana Francesa. Eu fui o representante brasileiro nesse organismo, designado com muita honra pelo presidente Lula e pelo chanceler Celso Amorim. E dei palestras nesses países todos. E há pouco tempo, quando eu era parlamentar, eu tive a imensa alegria de ter sido o deputado federal mais votado da história do Acre, sem ter comprado um voto e sem ter prometido emprego a ninguém. Como deputado federal do povo brasileiro, eu fui convidado, não pedi, eu fui convidado pelo governo dos Estados Unidos, pelo Estado americano, a durante mais de um mês produzir conferências em Nova York, Washington, Filadélfia, Denver, Seattle, Miami, Jacksonville e Juneau, a capital do Alasca. E por último, eu fui também, como representante do povo brasileiro e como estudioso que sou da sustentabilidade, representar e chefiar uma missão internacional de cientistas brasileiros e norte-americanos à África do Sul, a St. Louis, no Missouri, e a Washington, para discutirmos a questão dos alimentos transgenicamente modificados. Eu sou um simples professor de ideias, eu sou um simples sonhador de primavera. Eu dou aula desde quando eu tinha 15 anos de idade. Eu vim para esse planeta para ser professor. Eu amo ser professor. Eu dediquei toda a minha juventude dentro dessa universidade, lutando por uma universidade democrática, autônoma, livre, para que nós pudéssemos hoje estar aqui nesse anfiteatro, fazendo um encontro nacional dos ateus e agnósticos. Eu tenho orgulho disso. Tenho curso de neurolinguística, tenho curso de filosofia política, tenho curso de economia política. Não sei se você ficou satisfeito.
Não. Então eu sinto muito, a questão é psicológica e não acadêmica. Eu não estou numa academia para discutir academicamente o ateísmo. Eu estou com homens e mulheres que têm orgulho da sua condição de pensamento, e dessa forma aqui nós estamos tratando democraticamente as ideias de todos, com todo o respeito. Isso é que é o fundamental. Isso é que é o melhor. O professor Sávio, inclusive, está ali dizendo para ele que o doutor Sávio é doutor. Doutor Sávio é meu querido amigo e combatente dessas batalhas todas. Está citando Boaventura Santos. Precisa ler Boaventura Santos. Agora, eu sou um homem do debate, que não fujo do debate. Eu fico no debate até o fim daquilo que eu acredito e defendo. Eu achei ótimo isso ter acontecido, porque é assim que são os livres pensadores, e não os dogmáticos. Eu já fui dogmático. O Sávio sabe muito bem, né, Sávio? Eu já fui dogmático. Mas, Sávio, eu fui honestamente dogmático. Eu acreditei no dogmatismo. Só que eu avancei, eu cresci. E eu cresci graças ao conhecimento, à sabedoria. Cresci graças à filosofia. Cresci graças ao estudo. Cresci graças à capacidade que temos do experimentalismo teórico. Mas, feitas essas considerações que eu achei importante, eu não me senti agredido pelo que ele falou. Eu fiquei profundamente triste, só isso. Triste. Porque eu não vim para cá para testar ninguém, para discordar de alguma coisa. Eu vim para cá para aprender com vocês. Essa palestra que eu dou palestra dessa forma, porque eu acho que nós devemos utilizar maneiras muito simples para atingir pessoas que têm grandes mágoas religiosas, que têm grandes mágoas dentro de si, que transferem essas mágoas para as metafísicas. Então eu procuro dar minhas palestras de maneira mais simples, mais didática. A minha oficina tem 4 horas, são 136 slides. Ela ficou pronta depois de 4 anos. E ela ficou pronta, e eu senti que ela ficou pronta exatamente o seguinte, quando eu tive a certeza e a convicção que eu poderia falar 2 horas sobre cada um dos 135 slides, e eu posso falar sobre eles. Mas não por arrogância, mas é porque há 12 anos eu estudo a crise epistemológica, e aqui estão os meus apontamentos desse estudo, que eu quero agora escrever um livro, que o título vai ser Uma Apologia sobre Diógenes, esse filósofo cínico da Grécia clássica. Eu estou aqui aprendendo a ser mais tolerante comigo e a saber receber a importância desse momento histórico que eu estou vivendo e quero contar para os meus netos. Vou responder rapidinho. Meu amigo Aldair, quando eu coloco assim que eu não sou ateu, é porque eu já sofri muito preconceito. Eu vou confessar aqui. Eu fui do Partido Comunista na ditadura militar. E era muito difícil ser comunista na ditadura militar clandestino, porque comunista matava criancinha e guardava um litro de sangue para beber na noite. Eu penso que, eu prefiro dizer, sem religião, embora não tenha Deus, um Deus que eu professe, sou sem religião. E respeito a pessoas muito próximas e que eu muito amo, e que eu as compreendo, desde que elas também me compreendam, e desde que a ciência não seja turvada. Agora eu concordo com você, todos os regimes totalitários, tanto no capitalismo como na primeira tentativa de experiência socialista, porque eu não creio que a utopia socialista terminou, eu creio que ela ainda está em construção, mas a primeira tentativa de experiência socialista criou aberrações históricas imensas. Todo sistema autoritário gera uma espécie de metafísica do dirigente maior com a sociedade que ele dirige. Por isso o culto à personalidade de Stalin, por isso manifestações, ações de Estado contrárias à liberdade e assim por diante.
O Walden, meu querido amigo intelectual, Parlamento Evangélico, eu fui deputado federal, eu assinei o Manifesto 2000 da Unesco, que eu fiz referência aqui. É muito preocupante essa história. Uma coisa é o movimento Fé e Política, entende? Que existe no Congresso, que aqui no Acre também existem pessoas que integram esse movimento Fé e Política. São padres, pastores, espíritas, pessoas do candomblé, que são pessoas muito sérias, são pessoas muito cultas e que se reúnem porque eles querem o avanço progressista e democrático da sociedade. E se preocupam com as questões sociais. Uma coisa é o movimento Fé e Política, né? Que deve acontecer, dialogar com os partidos e forças políticas na sociedade. A outra coisa é uma bancada lobista eleita pelo povo brasileiro que deve estar lá para defender os interesses da nação e os interesses da grande democracia, ficar circunscrita a interesse de uma, duas igrejas. Isso não pode acontecer. Isso fere o princípio constitucional, fere a nossa Constituição. É um desserviço à democracia. Entendeu? Porque senão daqui a pouco nós vamos ter que ter a bancada dos umbandistas. Daqui a pouco, isso é diferente de cotas, é outra história, cotas é outro caráter. Então, essa preocupação, esse fundamentalismo que se espraia na política, não é de agora, surgiu em 1915, de maneira organizada nos Estados Unidos, e deu sustentação ao Bush pai, Bush filho, e que é hoje que dá sustentação à direita nos Estados Unidos, e que cresce na Europa. É que com a crise, com a debacle da primeira experiência socialista, com a queda do Muro de Berlim, a esquerda toda e a minha geração e a nossa geração se deprimiu, porque um grande sonho que estava sendo construído ruiu. Essa ausência de uma praxis ideológica, a ideologia sendo colocada por um sistema de edificação social, isso criou um vazio enorme. E aí as pessoas procuram sempre os caminhos mais fáceis, procuram sempre a religião que conforta. Tem igreja que parece mais empresa, porque na segunda é para os comerciantes, na terça-feira é para os empresários, na quarta-feira é para os agricultores, na quinta-feira, e aí vai. As igrejas religiosas, elas se aproximam dessa demanda política que muitos setores precisam ter para poder se espaçar na estrutura capitalista do Estado. Eu sou contrário a qualquer bancada religiosa no Congresso brasileiro. O Estado brasileiro é laico. Um governante não deve nunca dirigir para uma religião ou para uma facção. O governante deve dirigir para toda a sociedade em respeito a todas as crianças que nascem sem religião. O Max foi esse rapaz? Não, cadê o Max? Está aqui o Max, meu colega professor. Márcio. Eu concordo com você, Márcio. Eu sou, às vezes, muito ingênuo mesmo, entende? Eu sou um sonhador. É verdade. E algumas pessoas zombam de mim por isso. O Marcos Afonso é um sonhador. Acontece que eu procuro praticar os sonhos que eu acredito, entende? E é muito difícil mesmo. E com toda humildade, eu concordo contigo. Eu sou um sonhador, mas não sou um diletante. O diletante é aquele que só fala, que só critica, é aquele que só sentencia. Mas você vai olhar a praxis do diletante, você não observa nada. Eu sou um sonhador, mas há 4 anos, 6.000 pessoas passaram 4 horas escutando filosofia, escutando ciência, tendo acesso à cultura e a novas visões éticas. Eu sou um sonhador, mas eu faço parte de uma sociedade de filosofia, onde qualquer pessoa pode participar, independente do seu sexo, da sua religião, da sua ideologia ou partido político. Eu sou um sonhador que procuro ser um homem do seu tempo. A Constituição brasileira, realmente, ela precisa ainda ser aplicada no Brasil, porque ela não foi ainda. Essa é a verdade. E a aplicação dela é um exercício cotidiano de cada um de nós, especialmente dos homens e mulheres lúcidos, que observam a ciência política
Assim como eu tenho cuidado de observar a ciência astronômica, a ciência da química. O importante não é só ser um ateu e, ao mesmo tempo, ser um imenso defensor do individualismo neoliberal, atrasado, que te deixa egoístico. Não. Um ateu, um humanista, um agnóstico, um materialista, ele tem que se preocupar com o mundo que ele precisa cada vez mais conhecer, mas especialmente com a humanidade que compõe e povoa o mundo. E preocupar-se com a humanidade é lutar sempre pela justiça, pela liberdade, né? pela verdade, pela ética, e é isso que nós procuramos fazer. O Sol Nasce para Todos, professor Márcio, é uma poesia. Eu fiz uma referência a um livro que eu li quando eu era jovem. E quando eu disse que o Sol Nasce para Todos, é porque eu estava lembrando de Diógenes, quando Alexandre Magno, arrogante, pediu para que ele dissesse o que queria para que se tornasse mais feliz. Diógenes de Sinope, nu, dentro do seu barril, olhou para o dono do mundo e disse: saia da frente do meu sol. É esse sol que eu estou falando, professor. É o sol da arrogância, da ignorância, que nós devemos estirar as sombras deles. Eu prefiro ficar sem sombras do que deixar de reconhecer o sol que nasce para todos. E o professor Sávio lembrou de Boaventura Santos. Para mim, professor, a democracia é uma definição do Boaventura Santos. A democracia é o socialismo sem fim. Né? Síntese maravilhosa dele. Estou terminando, pessoal, já falei demais. O Apolo, o ateísmo religioso, a diferença, o que eu achava sobre se ateísmo é religião. Claro que não. Claro que não. A religião tem pressupostos metafísicos que não reivindicam evidências. O materialismo, a ciência, ela vive por cima das evidências e é totalmente antidogmático. O verdadeiro cientista, quando ele apresenta uma constatação, ele torce todo dia para que ela seja derrubada, para que cresça o conhecimento. É essa a diferença do pastor fundamentalista, do padre que tem pouco conteúdo teológico, que fica preso nos dogmas e não discute mais nada. Vacinas. Se critica tanto a ciência, se critica tanto o avanço do conhecimento em detrimento dos valores religiosos, mas quando se chega a época da vacinação contra a pólio, todos vão se vacinar no posto de saúde oferecido pelo governo brasileiro. Ninguém leva uma criança para o templo. É para a ciência que a criança vai. São questões que não tenho tempo de definir aqui. Sou radicalmente contra essa história de construir um templo para o ateísmo. Isso é gasto de dinheiro desnecessário. O templo vai ter não sei quantos andares, que cada centímetro vai corresponder a 1 milhão de anos no tempo. Os ateus, os cientistas, os humanistas não precisam de templo. A vida é o templo dos ateus, dos humanistas e dos cientistas. O momento presente é a história. O Ulisses reafirmou que eu coloquei. Realmente o Estado laico encontra-se numa ameaça. Nós devemos trabalhar com isso, combater o mal, como diz Martin Luther King, um grande pastor evangélico, maravilhoso pastor, Martin Luther King. Ele diz assim: o mal tem que ser combatido, não compreendido. Você deve combater o mal, né? E não compreendê-lo, né? Igualdade é uma coisa, né? Se aproveitar dos artifícios e de espaços para poder imperar a tua condição é outra história. A Alana Lúcia
perguntou que eu agradeci a Einstein por ele ter existido. Não é verdade, Alana? Quando eu tive aquelas experiências luminosas entre parênteses, né? Eu agradeci a quem? Primeiro agradeci a minha existência. Agradeci por eu ter sido o que fecundou o óvulo da minha mãe. Porque se não fosse a minha coragem em átomos para perfurar o óvulo da minha mãe, eu não estaria aqui. Depois eu agradeci de ser fruto maravilhoso de um processo extraordinário de evolução drástico, trágico, às vezes maleante, resiliente, adaptativo. Depois agradeci a história que eu construí, porque quando eu estava na Antártida, por exemplo, eu estava na condição de parlamentar, representante do povo brasileiro, que estava fazendo uma inspeção e um reconhecimento dos trabalhos científicos que ali estavam sendo feitos, e agradeci ao povo acriano que me elegeu, me deu a oportunidade de estar ali naquele momento, tanto que eu fui o primeiro acriano aí no Polo Sul. E eu escrevi e deixei a minha mensagem no livro de visitas, e agradeci isso, agradeci a história, e agradeci por estar vivo, e agradeci por ter colhido tantas imagens e emoções que eu quero um dia contar para os meus netos, numa sala ou numa varanda, num pôr do sol, e eu acho que meus netos terão orgulho do que eu vou contar. Se eles se orgulharem, então valeu a pena eu ter vivido. Por último, o Henrique, questão da ética ateísta. É importante, Henrique, trabalhar essa questão da ética e da moral, né? A discussão da ética é outro campo, né? A questão da moral é outra, né? Eu penso que uma moral, uma ética ateísta que seja voltada para a exclusão, para potencializar exclusões sociais, fortalecimento de grupos corporativistas mundiais, que sejam para fomentar o avanço do capital, que seja para fazer com que o conhecimento fique restrito a mãos de pequenos grupos e de pequenas elites acadêmicas. Essa moral